Os cumprimento com a paz do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, seu capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua onibenevolência, permitir que eu pudesse contribuir neste congresso pelo terceiro ano seguido, 40º congresso, tão relevante, fazer parte dessa história. Agradeço ao pastor presidente, os Gideões Missionários, pastor Gilmar Miguel, pela confiança, irmã Maria Inês, Deus abençoe, a toda a família que nós amamos, pastor vice-presidente, pastor Adriano, irmã Roberta, toda a família, Deus continue os abençoando. Pastor Moisés Martins, um prazer tê-lo aqui. Dia 7, temos o maior lançamento da escatologia, especialização na Academia de Pregadores, feliz em fazer parte. A todos os pregadores que foram usados por Deus e que serão usados aqui neste púlpito, meus amigos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Todas as autoridades que aqui estão, pastores, a toda a coordenação dos Gideões, trago saudações do meu pastor presidente, pastor Paulo Freire, de toda a nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém, da cidade de Campinas. E já quero aproveitar este momento e também agradecer a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por o nome CPAD, pelo lançamento deste livro, O Tempo do Fim, desvendando os mistérios da escatologia, uma defesa ao pré-tribulacionismo e ao pré-milenismo. Nós estamos ali na loja da CPAD e amanhã a partir das 10 da manhã estaremos lá para assinar alguns livros. A todas as mensagens que eu recebi durante toda a semana, com a frase marcante: eu te conheço, Jacó. Que Deus abençoe pelo carinho de todos os irmãos que estão nos assistindo agora, de todo o Brasil e de todo o mundo. Lucas, vamos de Bíblia, capítulo de número 3, a partir do versos de número 1, diz assim o texto: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe o tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto, veio no deserto, veio no deserto, a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Ainda de pé, João, capítulo de número 4, por gentileza. João, capítulo de número 4, versos de número 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura não bons pregadores, não excelentes cantores. O Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Tome seu respectivo assento em nome de Jesus. Todos nós, quando iniciamos a fé, novos convertidos, um assunto elementar e basilar que nós aprendemos é que cada evangelista que escreveu o evangelho, ele tinha uma objetividade, uma especificidade. Cada um dos evangelistas que se proporam a escrever o evangelho, cada um carregava dentro de seu coração uma proposta. Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele direciona esse evangelho aos judeus, e a proposta mateana é apresentar Jesus como rei. Que esse Jesus que ele apresenta no seu evangelho é o mesmo que os profetas profetizaram e falaram acerca dele. É por isso que nós vamos ler aquilo que Mateus escreve comumente, para que se cumprisse o que foi predito pelos profetas.
Mateus apresenta Jesus como rei. Diferente de Marcos, que não fora uma testemunha ocular de Jesus, que segundo Papias, um dos pais da igreja, quem ditara o evangelho para Marcos fora Pedro, e Marcos escreve aos romanos, e o objetivo de Marcos é dizer que Jesus ele é servo, porém um servo que é maior do que César, um servo que tem mais poder do que César. Pelos 16 capítulos de Marcos, nós entendemos que Marcos registra o maior número de milagres possíveis dentro dos evangelhos. Diferente de João, que andou com Jesus e chamado de discípulo amado, este mesmo João é aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Esse João escreve um evangelho universal, apresentando Jesus como Deus e como Filho de Deus. No capítulo de número 1, versículo de número 1, ele apresenta Jesus como Deus. No versículo de número 4, ele apresenta Jesus como a vida. No versículo de número 7, é o Jesus que testifica a luz. No versículo de número 14, é o Jesus que habitou no meio de nós. No versículo de número 18, o unigênito do Pai. No versículo de número 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo de número 41, o Messias. No versículo de número 49, o Rei de Israel, o Filho de Deus. E no versículo 51 e 52, ele apresenta Jesus como Filho do Homem. Lucas, porém, não obstante, ele tem a sua particularidade, a sua especificidade, a sua individualidade dentro dos seus escritos. Lucas é historiador, ele tem uma preocupação, que sua narrativa não orbite ou não gravite sobre uma estrutura que é simplesmente abstrata. Lucas vai colocar estacas históricas e vai registrar nomes de governadores e tetrarcas para fundamentar o seu registro histórico, para que haja credibilidade naquilo que ele escreve e veracidade no passar dos anos. Eu explico. Se Mateus estivesse aqui nessa reunião dos Gideões, com certeza daqui 70 ou 60 anos ele iria escrever dizendo: estávamos todos reunidos naquela noite e o Rei Jesus estava presente entre nós. Se Marcos não estivesse aqui, mas procurasse alguém para ditar tudo o que aconteceu neste evento, ele iria dizer: enquanto os Gideões, nós estávamos adorando e a palavra sendo pregada, Jesus estava curando. Parece que alguém acredita. Jesus estava curando e operando milagres. João iria escrever daqui a 50, 60 ou 70 anos que todos nós estávamos reunidos, os Gideões missionários, e que naquela semana o nosso Jesus, que é um Deus eterno, esteve presente entre nós. Porém Lucas não estaria presente, mas como historiador, ele iria procurar cada pregador que passou por este púlpito, cada membro de igrejas que vieram em suas caravanas, iria procurar pastores de casa em casa, iria recolher todas as informações, ajuntar as narrativas, e com certeza Lucas iria escrever concatenando em ordem cronológica. Desde o dia 27 de abril até o dia 5 de maio, estávamos reunidos em Santa Catarina, na cidade de Camboriú. O prefeito era este Pavan, e o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e o presidente da república, o fulano de tal. E Gideões missionários era presidido pelo pastor presidente, pastor Gilmar Miguel. E os pregadores que passaram por aquele púlpito ministraram em poder a palavra de Deus. É por isso que Lucas começa dizendo: e no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes o tetrarca governador da Galileia, sendo seu irmão Filipe da região da Itureia e Lisânias da região de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Alguém poderia duvidar se o Rei Jesus estava entre nós, alguém poderia duvidar dos milagres registrados por Marcos, mas alguém iria dizer: é verdade, no ano de 2025, no mês de abril e maio, eles estavam reunidos naquele lugar. É possível que alguém duvide da cura, mas alguém iria dizer: é verdade,
verdade, Gideões estava reunido naquele lugar e naquele mês, e há veracidade naquilo que Lucas está registrando. É por isso que Lucas diz que há imperadores, há governadores e sumos sacerdotes. Permita-me dizer isso, quando Lucas agora, como médico, em uma ética apurada, ele coloca o S em pluralidade no sacerdócio, ele está dizendo, não poderia ter dois sacerdotes, só poderia ter um sumo sacerdote. Se tem dois, está corrompido. O que Lucas está registrando essa noite é: a palavra de Deus não está entre o império, a palavra de Deus não está entre os governadores, a palavra de Deus não está no templo. E por que não está no templo? Calma e segura, porque há 400 anos, desde Malaquias até Mateus, o céu se fechou em Israel. Desde Malaquias até Mateus, 400 anos sem palavra, 400 anos sem Deus. E no templo continua as mesmas musiquinhas, continua o entretenimento de bodes, continua levitas e sacerdotes se reunindo, mas de Deus escondeu a palavra do templo. A palavra não está no templo, a palavra não está no governo, a palavra não está no império, a palavra não está no sacerdócio. Onde está a palavra? Veio a palavra de Deus no deserto. Parece que alguém levantou a mão e entendeu. Veio a palavra de Deus no deserto. No deserto, no Jordão, não tem área VIP. No Jordão não tem estelionatário da fé. No Jordão não tem mercenário. O que tem no Jordão? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. 2023 como teólogo, 2024 como profeta, e hoje eu vim como uma voz. Que voz é essa? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Eu já tinha pulado da cadeira. Tem que ser crente para dar glória agora. Arrependei-vos. Ou você só dá glória a Deus debaixo de chave, porta aberta e vitória. A palavra dos Gideões é essa: arrependei-vos, arrependei-vos. Quem está comigo levanta a mão. Arrependei-vos. Se não aguenta a pressão, fica com a mão baixada e segura o glória. Mas se está comigo essa noite, a palavra de Deus, a palavra de Deus não está no monopólio e na corrupção, está em homens simples que carregam no coração a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada, que com a pressão ela se curva. Mas te apresento um pregador, te apresento um profeta, que nascido de mulher, não há ninguém como João. Deus deixou as estruturas de mármore e as colunas do templo para fazer do Jordão um tabernáculo. Há 400 anos há um silêncio profético, mas o culto agora é no Jordão, e o céu está aberto, e o céu está aberto, e o céu está aberto. E o pregador do Jordão não precisa fazer teatro emocionalista, não precisa dizer que você é o ponto fraco de Deus, não precisa trazer mensagem coach para Nutella. A palavra é essa: arrependei-vos. Igreja brasileira, a palavra para nós é essa: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Quer abrir a boca para dar glória? Pode dar glória. Ou vai economizar e levar para a tua cidade? Deixa tudo aqui essa noite.
Quem é João? Em meio a um silêncio profético, em meio à crise moral, em meio ao esfriamento na fé, Lucas registra que há um homem por nome Zacarias, e sua esposa tem por nome Isabel. Mas diz o texto que Isabel era estéril. Isabel carregava no colo o opróbrio, a vergonha. Não cantaria jamais em sua casa o Salmo 128. Isabel via o seu esposo sacerdote nas atividades do templo e no ofício sacerdotal, mas carregava uma vergonha dentro dela. Mas diz o texto que mesmo em meio à frieza e à apostasia, o casal permanecia irrepreensíveis, porque a pressão e a frieza de fora não altera a essência de um coração fiel do lado de dentro. Mas ela é estéril e acreditava em um Deus que fez um ventre estéril de Sara gerar uma nação, que fez o ventre estéril de Rebeca gerar um herdeiro, que fez o ventre estéril de Raquel gerar um governador, que fez o ventre estéril de Ana gerar avivamento, que fez o ventre estéril da esposa de Manoá gerar um libertador, que fez o ventre de uma virgem gerar um salvador da humanidade, e que vai fazer o ventre dela gerar uma voz, a voz de arrependimento, que vai cruzar o tempo profético. De forma fidedigna e metódica, Lucas registra, com uma pena inspirada e apurada, com perspicácia ele diz: mas Isabel era das filhas de Arão, e Zacarias era da classe sacerdotal de Abias. Lucas não precisa dizer mais nada. O que Lucas está nos dizendo essa noite, Gideões, é: se ela é das filhas de Arão e o esposo é da ordem sacerdotal de Abias, Crônicas 24 e 25, o sacerdócio está corrompido. E por quê? Porque Anás já havia sido deposto. Anás é sacerdote caído, mas ainda tem influência dentro do templo. Por quê? Porque Roma bancava a cadeira. Tem muita gente com cadeira bancada, mas Deus não está no meio da corrupção e do monopólio. Deus está no Jordão, com os céus abertos, usando um profeta de verdade. O que Lucas registra é: se o templo e o sacerdócio está corrompido por direito, por prole, por dependência, João Batista, que vai nascer no seu ventre, ele pode ser, de forma verídica e legítima, um sumo sacerdote. Segundo Luiz Silon e Flávio Joséfo, havia naquele tempo de 20 a 25 mil sacerdotes. É possível que um sacerdote completasse a sua carreira ministerial e não tivesse uma única oportunidade de entrar dentro do templo e oferecer incenso. Zacarias tem a esposa estéril, mas ele vai participar de um sorteio que faziam como de costume. Em quem lançar a sorte e recair no sorteio, este terá o privilégio de entrar dentro do templo. Para alguns, coincidência; para quem prega, milagre. Eu ouvi um glória a Deus aqui, eu vou repetir. Para alguns, coincidência; para quem prega, milagre. Para alguns, você nem deveria estar aqui, não tem padrinho, ninguém bancou a cadeira, mas Deus disse: é Ele, eu vou usar, e não consulta homens. Zacarias vai colocar a veste de linho, vai preparar o incenso. E o que tem no incenso? Do lado de dentro, Zacarias, você não leva o que você quer. Do lado de dentro se entrega aquilo que eu estabeleci. Alguém deu um glória, eu vou repetir. Do lado de dentro da minha casa, você não traz o que você quer. Do lado de dentro se traz aquilo que eu estabeleci. O que Deus estabeleceu: incenso do lado de dentro. Os elementos são onixa. Pega uma concha nas profundezas das águas, abre ela,
tira a esponja, queima, pega as cinzas e coloca dentro do recipiente de ouro. E agora vai atrás do gálbano. Gálbano é uma planta, se você não machucar, não sai a essência, mas quando machucada, quando machuca gálbano, ela coloca para fora o que tem dentro. Tira o líquido do gálbano, coloca dentro do recipiente de ouro. E agora, pregador, vai atrás do estoraque. A planta estoraque, a sua folha, se você ver ela agora, está gotejando. Se for daqui 3 horas, está gotejando. Se for amanhã, está gotejando. Parece crente gideonita. Se você olhar para ele agora, está dando glória. Daqui 3 horas, está dando glória. E amanhã, está dando aleluia. E depois da manhã, está dando o grito de glória que o diabo odeia. Tritura a folha, coloca dentro do recipiente de ouro. E agora? Agora já sei. Pego o meu fogo, acendo, sobe o incenso, está tudo bem. Se fosse na tua casa, estava tudo bem. Se for fogo dos homens lá dentro, eu te mato. E por quê? Porque fogo dos homens é só movimento, é só teatro, é só emocionalismo. Tem movimento, não tem palavra. Tem pula-pula, mas não tem Bíblia. Engana os incautos. Mas você veio aqui essa noite para comer pão do púlpito dos Gideões essa noite. Fogo dos homens até acende, daqui a pouco é só fumaça. Cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, chacoalha 10, é só movimento. O que Deus disse? Vai lá no altar, lá tem brasa e tem fogo. Que fogo é este? O fogo que eu acendi. E o fogo que ele acende, homem nenhum apaga. Se tivesse mais de 100 mãos levantadas, eu contava sobre o fogo. Gênesis capítulo 15, versos 17. Deus fez uma aliança com Abraão por intermédio do fogo. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2. Deus falou com Moisés em uma sarça de fogo. Êxodo capítulo 13, versículo 31. A coluna no deserto é uma coluna de fogo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38. Deus respondeu a Elias com fogo. Jeremias 23, versículo 29. A tua palavra é fogo. Zacarias capítulo 2, versículo 5. O Senhor é um muro de fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Lá no Jordão, eu só batizo com água. Mas tem alguém? Parece que os pregadores conhecem ele. Parece que o ginásio, o pavilhão conhece ele. Quem é ele? Mais poderoso que o pregador, mais poderoso que João. Quem é ele? É aquele que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Só quem gosta do fogo reage essa noite. Vai ficar me olhando com essa cara de engomadinho ou vai encher essa casa de glória? Segura. Os rabinos acreditavam que se tivesse 2 judeus falando da Torá, Deus se aparecia e se manifestava. Segundo o Talmud, não poderia ter 9 pessoas para ter culto na sinagoga. No mínimo 10. Se tiver 9, porta fechada, não tem culto. Mas Jesus disse: se no pavilhão tiver 2 ou 3 crentes, tem culto. Aí tem 2 no caminho de Emaús, andando. Falando de quem? Falando dele. Ele apareceu. Diz o texto que quando ele falava, o coração deles ardia. Só dá glória se entender.
A palavra arder no grego é kaio, e kaio significa, só para quem gosta, pegando fogo. Zacarias vai no altar pegar fogo e brasas para acender o incenso. Mas tem um detalhe aqui, pastores: o fogo no altar só acontece depois de limpar cinza e depois que o lenhador corta madeira. Madeira lá fora é grande, mas aqui no altar é no padrão dele. Vou repetir: lá fora é grandão, tem posição, tem até aparência. Aqui é no padrão de Deus. Sabe por que tem crente que não pega fogo? Porque é grande lá fora e quer ser grande aqui dentro. Mas se é grande lá fora e é modelado e podado aqui dentro, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Já pegou, vai pegar em nome de Jesus. Tu não está achando que eu vim contar palestra de teologia aqui para você essa noite? Pentecostais e assembleanos ainda são batizados no fogo. Zacarias vai vestir um linho, a mitra, o incenso. Eu passei alguns anos estudando e perguntando para Deus, porque nem tudo os livros contam, por que tem que ter incenso do lado de dentro? Eu entendi. Como o sumo sacerdote trabalha com sangue, sangue no propiciatório, no lugar santíssimo, o cheiro do sangue contrai moscas. Pega uma carne e descongela sobre a tua mesa, e você vai perceber que ela contrai moscas pelo cheiro do sangue. Se tem sangue de animal lá dentro, na tampa da arca, que é o propiciatório, as moscas de fora podem contaminar o ambiente lá dentro. Mas quando o incenso sobe, mas quando o incenso sobe, mas quando o teu glória sobe, mas quando o teu aleluia sobe, o que vem de fora não contamina o ambiente do lado de dentro. Permita-me, falarei paulatinamente. Zacarias sabe que há 400 anos Deus não fala. Zacarias sabe que os céus em Israel está fechado desde Malaquias. Ele vai para o formalismo. A mesma roupa, a mesma atividade, os mesmos materiais e elementos do incenso, o mesmo caminho, o mesmo endereço, o mesmo átrio, o mesmo altar do holocausto, o altar do incenso no lugar santo, a pia de bronze no átrio. É o mesmo caminho, o mesmo endereço. Não acontece com você na tua cidade? Eu já sei o endereço do culto, conheço de cor os hinos da harpa, as músicas do culto. É a mesma roupa, os mesmos avisos, 200 louvores cantados, coreografia camuflando uma sensualidade. São os mesmos artistas, são os mesmos atores, são os mesmos artistas, são os mesmos cachês, são as mesmas exigências. Até parece que todo culto é igual. Mas em Lucas capítulo 1 versos 8 diz o texto: e exercendo o sacerdócio do lado de dentro, mesmo sabendo que há 400 anos Deus não fala, Zacarias poderia abandonar tudo, jogar o ministério para o alto, mas Deus te trouxe essa noite para ouvir isso. Zacarias tinha uma certeza: enquanto eu entrego do lado de dentro, Deus se encarrega de fazer gerar o meu milagre do lado de fora. Alguém levantou a mão e entendeu? Enquanto eu adoro do lado de dentro, Deus se encarrega de gerar o teu milagre do lado de fora. Até parece que todos os Gideões é igual, até que
no lugar santo, quando ele vai oferecer incenso, apareceu Gabriel, olhou para Zacarias e disse: Zacarias, não temas. Deus te trouxe aqui, irmã, para ouvir isso. As tuas orações, as tuas orações, as tuas orações, elas foram ouvidas. Quando Isabel soube que iria gerar, ela disse: o Senhor se atentou de mim. Se não entendeu, eu explico. O Senhor me viu. O Senhor te viu. Ele não te perdeu de vista essa noite. E Isabel disse: e Ele removeu o meu opróbrio. Deus marcou esse dia 2 para lhe dizer: essa noite, através desta palavra, eu removo a vergonha da tua casa. Alguém levanta uma mão. Eu removo o opróbrio, a ignomínia e a vergonha. Tu vai gerar para a glória de Deus. João Batista cresce, e João Batista agora ele pode vestir o linho do Pai. Ele é sacerdote. Ele pode colocar a mitra na cabeça com a lâmina, santidade ao Senhor. Ele pode entrar dentro do templo, ele pode oferecer incenso, e ele pode comer das comidas que o sacerdote come. Mas Deus disse: tu achou que iria ser sacerdote, mas eu te chamei para ser profeta. A Bíblia não diz, mas imagino eu, João Batista dizendo: Senhor, eu não vou vestir o linho. Vai não. O linho está contaminado pela sujeira da corrupção. Vai colocar roupa de gafanhoto e mel silvestre e vai comer, mas roupa de pele e camelo vai vestir. Tu achou que iria vestir o linho? Vai não. Suas vestes serão de pelos de camelo. Mas eu não vou entrar no templo. Vai não. Vou te usar no deserto. Mas eu não vou poder sentar na mesa e comer com os sacerdotes. Essa mesa não te cabe, João. Essa mesa está suja, está contaminada. A mesa que eu tenho para ti é no deserto. Vai comer gafanhoto e mel silvestre. Mas aqui um atrito entre nós, pregadores. Qual o atrito? Na mesa de Jezabel come 850 e se fartam. E os verdadeiros? Obadias escondeu 100 na caverna e é pão e água. 850 comem do bom e do melhor. Estou falando em parábolas. E os verdadeiros só tem 100 com pão e água. Põe a câmera aqui em mim. Mais vale pão e água na caverna no deserto do que contaminado comendo comida na mesa de Jezabel. Quem está comigo essa noite? Se não aguenta a pressão nem da glória, nem disfarça. Está com medo de perder a agenda? Abaixa a mão e fica quietinho. Mas se é profeta verdadeiro, que não se assenta na mesa, pula da cadeira, enche a casa de glória. Cadê o glória? Cadê o glória do povo de Deus? Estou ouvindo línguas estranhas aqui. São línguas que não se contaminaram na mesa de Jezabel. Na mesa de Jezabel tem os falsos. Mas a igreja brasileira precisa saber, eu não prego por agenda. Só tem falso porque tem púlpito que sustenta.
Só tem falso, porque tem pastor e igreja que banca. Se Jesus estivesse em nossos dias, Ele não iria virar a mesa, Ele iria virar os púlpitos. Os céus me trouxe para lhe dizer: fica guardando com pão e água na caverna. Quando eu li isso, eu fiquei preocupado. Quem quer saber, pergunte por quê. Porque tem 850 na mesa de Jezabel, tem 400 de Baal e 450 de Azerá, e verdadeiro só tem 100. Aí eu pensei, estamos perdendo, estamos em desvantagem. É Deus falando para nós: deixa de ser bobo, menino. Eu tenho mais 7.000 que eu escondi. Parece que tem alguém aqui que faz parte. Eu tenho mais 7.000 que não se prostraram e não beijaram a Baal. Vai para o deserto, João. João está no deserto. Diga comigo: João é profeta. Diga: mas o sangue é sacerdotal. Quando ele está no deserto, no culto, o culto no Jordão está cheio. Por que está cheio? Porque no deserto tem palavra. E lá no templo, há 400 anos, tem animador de plateia. Só que João é profeta, mas tem sangue sacerdotal. Então ele conhece cordeiro de longe. No meio do culto ele olhou e falou: esse eu conheço. Parece que você também conhece. Eis o Cordeiro de Deus. No Jordão ele está. Eis o Cordeiro de Deus. No monopólio ele já não está mais. A glória não está mais lá, mas a glória encarnada está no Jordão. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se não conseguir, pode dar glória. Estou sentindo Deus na casa. O Cordeiro está na casa. O Cordeiro está na casa. E amando a sua e queimando a sua e queimando. O céu está aberto em Gideões essa noite. Mas fariseu também frequenta culto. Pregador, não entendi, vou repetir. Fariseus também frequentam cultos. Eles estão no culto, não dá glória de jeito nenhum, não levanta a mão de jeito nenhum, está fazendo figuinha para dar errado. Acabou glória. Se eu conseguir pregar, eu prego. Se eu não conseguir, deixa Deus fazer. Pregador, tem como provar que fariseu frequenta culto? Te prova agora. E para aqueles que assistiram 40 vídeos no YouTube, agora são teólogos, pode pôr na minha conta. O culto era na casa de Jesus. E é naquele culto que um homem vai sair por uma porta que ele nunca entrou. Ele entrou pelo telhado, pastor. Quando Jesus está no culto e vai curar ele, os fariseus estão no culto, não deram glória, não levantaram a mão, cara fechada, só pensaram. Só que se você não quer que Jesus saiba teu pensamento, é melhor que nem pense. Jesus olhou e falou:
por que pensais mal em vossos corações? Só para saber, fariseu, que o Filho do Homem tem poder, não só para perdoar pecados. Pega a tua cama, levanta. Alguém já levantou? Alguém já levantou ali? Levanta e anda. Deixa o fariseu ficar aí sentado, rapaz. João termina de pregar, o povo vai embora e os fariseus vieram, estavam no culto. São aqueles que vivem de WhatsApp depois que você prega. Aí eles chegaram para João e perguntaram: és tu Elias? Não sou não. És tu o profeta? Se perguntassem: és tu um? Ele iria dizer: claro, mas o só tem um. Aí os fariseus querem saber de onde você veio, como chegou aqui. Aí eles perguntaram: quem és tu? Eu só sou uma voz. Eu só sou uma voz. Pregador Juliano não é ninguém, somente a voz do que clama: arrependei-vos, arrependei-vos. Veio a palavra de Deus no Jordão: arrependei-vos. O primeiro grupo foi embora. Só que depois que Jesus veio ter com João, Jesus começou a fazer milagres, curar e batizar do outro lado. Os discípulos de João, quando visitaram ele, perguntaram para João: João, vou parafrasear, tu não se sente incomodado? Incomodado com o quê? Porque aquele Jesus que passou por ti está do outro lado sendo usado, batizando mais que você. Glória a Deus se estiver pregando mais do que eu. Glória a Deus se Deus encher ele mais do que eu. Glória a Deus se a igreja dele encher mais do que a minha. Glória a Deus, pastor, se Deus te usar mais do que eu. João falou: não estou preocupado não. Sabe o segredo do ministério de João? Eu quero mais que ele cresça. Alguém levantou a mão. Eu quero que ele cresça, e que eu diminua, que ele cresça e nós nos diminuamos essa noite. Então dê a ele o que ele merece: honra, glória e louvor. Se está pronto para escutar isso, diga amém. A voz de João fazia tremer o palácio de Herodes. Mas João nunca deixou o deserto para frequentar o palácio. Quem dera que alguém cortasse isso agora e mandasse para 2 ou 3 depois do culto. Profetas não frequentam palácios. Se frustrei, teu ministério veio no lugar errado. Profetas não frequentam palácios. No templo com Anás e Caifás é um covil de ladrões. Mas os Herodes eram fantoches de Roma. E diz o texto em Marcos capítulo 6, versículo 20. Novo convertido, quando eu li isso, nunca mais esqueci. Mas era Deus me preparando para este tempo. Sabe o que diz Marcos 6, versículo 20? Que quando o João Batista denunciava o pecado do Herodes, diz o texto, que o Herodes temia João, porque pregava bem. Não,
porque fazia dancinha no TikTok, não, porque tinha uma mensaginha coach light, não, porque tinha seguidores, coisa nenhuma, porque tinha fama no mercado gospel, não. Ele temia João, diz o texto, porque João era santo e justo. Glória você vai dar agora, tem que ser crente para dar. Olha o que diz o texto, continuação do versículo: Herodes gostava de ouvir João. Gostava de ouvir João, mas nos bastidores pediu a cabeça dele. Sabe que Deus te usa, mas quer matar teu ministério. Sabe que é Deus falando essa noite, mas não abre a boca para dar glória, só para dizer que não está aprendendo nada. Tem gente que sabe que Deus te usa, gosta da tua palavra, sabe que tu tem unção, mas não queria te ver aqui essa noite, pastor. Não queria te ver pregando aqui essa noite. Mas a cabeça de João vale metade de um reino. Eu também gosto desse silêncio. A cabeça de João vale metade de um reino. Prove, te provo. Herodes, Herodias e Salomé, bebendo orgia. De repente, embriagado, Herodes falou para ela: pede o que tu quer, até metade do meu reino eu te dou. Herodias falou para a filha: tu quer o quê? Quer metade do reino? Ela disse: não, quero a cabeça de João. Porque João não aprova pregador no quinto casamento pregar no púlpito do Jordão. Porque João não aprova no púlpito entregando falsa profecia e crente sendo enganado. No culto do Jordão tem palavra, tem palavra, tem palavra. Só para você não esquecer: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Oh glória, oh glória. Quadragésimos Gideões ficará marcado. Tu sabe que Deus usa, mas queria nossa cabeça. Eu te conheço, Herodes. Eu te conheço, Herodes. João é preso. Arrancaram a cabeça do profeta, colocaram em uma bandeja. Pergunte bem forte: e agora? Se você fosse no culto, no templo, tem as musiquinhas lá, as mensaginhas lá, mas há 400 anos Deus não está mais lá. Aonde é o culto? No Jordão. Mas como arrancaram a cabeça de João, é como, vou repetir, os haters depois vão aproveitar. É como se tivesse uma placa no Jordão dizendo: o culto não é mais aqui. Mataram João. O culto não é mais no templo há 400 anos. Mas Isaías disse por quê? O profeta Isaías disse no capítulo 1: o culto que Deus reprova. Que culto era esse? Deus disse pela boca de Isaías: as tuas ofertas eu não quero mais. As tuas músicas não me alegram. Não venham mais para o meu culto trazer sacrifícios. Vocês me cultuam, mas o coração está longe.
Quando o pregador pede, você aprendeu a cutucar 2 ou 3, você aprendeu a bater na mão de 10, aprendeu a chacoalhar 6, decoramos tudo sobre o culto, liturgia do culto, mas Deus disse: mas não conhecem o Deus do culto. O profeta de Tecoa, lavrador e boiadeiro, Amós, no capítulo 5, disse: afasta de mim o intrépito dos seus cânticos, eu aborreço das tuas festas. Sabe o que Deus estava dizendo? As festas que vocês fazem sem mim, as festas que vocês louvam homens, a festa que o pregador é o centro dela, aonde Deus não ocupa o primeiro lugar, Deus não está. O que Deus está dizendo é: pegue essas musiquinhas que exaltam homens e deixe em casa cantoras de 40 mil e 20 mil com exigências, fiquem em casa, porque no meu culto eu não aprovo. Mas em Samaria também era assim. Sabe o que aconteceu em Samaria? Quando a Síria invadiu o reino do norte, levou cativo os nossos irmãos do reino do norte, eles colocaram lá 5 povos: Babel, Cuta, Rava, Hamat e Sefarvaim. Por que a Síria colocou 5 povos? Para que Samaria perdesse a identidade. Cada povo trouxe o seu Deus, suas músicas, seus cultos, suas vestes. Houve um sincretismo religioso. É o que está acontecendo hoje. Neopentecostais travestidos de espirituais e pentecostais estão manchando o pentecostalismo no Brasil. E o povo sendo enganado dia após dia. Mas Deus, irado, o que Ele fez? Enviou leões em Samaria. Diz o texto que os leões passaram a matar pessoas. Alguém se levantou e foi ao rei da Síria e disse: ó rei, o Deus de Israel enviou leões para nos matar. Por quê? Porque nós não sabemos como é o costume do culto do Deus da terra. Sabe o que o rei da Síria fez? Pega um sacerdote, não de Levi, aquele que Jeroboão nomeou sem ter sangue levítico, sacerdote pirata. Eu vou repetir: traz um sacerdote pirata para ensinar para o povo a manha do culto, só para calar leões. Tem obreiro pirata que só ensina a manha do culto, tem pastor pirata que só ensina a manha do culto, mas o que o povo precisa conhecer é o Deus do culto essa noite. Vocês me aguentam mais 10 minutos? Digam amém. Se não tem culto em Samaria, só tem sacerdote pirata e aprenderam a manha do culto, não conhece o Deus do culto. Se não há mais culto em Jerusalém e não há culto no Jordão, e agora? Se o sacerdote pirata ensinou a manha do culto, um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele vai entrar em Samaria, não para ensinar a manha do culto, mas para ensinar uma mulher samaritana aonde é o culto e quem é o Deus do culto. Ele está andando com os discípulos, aí ele disse aos discípulos: vão comprar comida. Os discípulos foram. O João não é bobo, o João ficou, entrou com ele em Samaria.
Jesus sentou no poço e está esperando a mulher. Quando a mulher vem, meio-dia, não às 9, não às 3 da tarde, quando ela vai pegar água, Jesus levanta e diz: mulher, dá-me água para beber. Como tu, sendo judeu, pede água para beber para uma mulher samaritana? Mulher, você vem neste poço, bebe água, vai para casa e volta a ter sede. Se tu conhecera o dom de Deus, e quem te pede água, tu já bebeu dela, tu me pediria, e eu te daria a água da vida eterna. Permita-me elucidar e elencar o meu pensamento no texto. Ela olhou nele de cima e embaixo e pensou: ué, como que tu tem água da vida eterna, se Moisés tinha um cajado, bateu no mar, mar vermelho abriu. Davi tinha uma funda, jogou, o gigante caiu. Os sacerdotes de Josué tinham buzinas, tocou, Jericó caiu. Sansão tinha uma queixada de jumenta, matou 1000 homens. Tu não tem nenhum balde. Não tenho balde, não tenho água benta, não tenho rosa ungida, não tenho lenço ungido, não tenho chofar, mas eu tenho algo. Mas eu tenho algo que busca um presidiário no fundo do poço, que busca o traficante no fundo do poço. O que ele tem? Ele tem a graça. Ele tem a graça. Ele tem a graça. Só ele busca o mais vil pecador no mais profundo de um poço. Então faz o seguinte: me dá dessa água para eu beber. Vai lá e chama teu marido. Eu não tenho marido. Dissesse bem. Teve 5 camas, 5 endereços, 5 certidões de casamento, 5 alianças dentro da gaveta, ciclos interrompidos, e quer vir os gedeões beber da minha água. E digo mais, e ainda tem um ficante, quer beber da minha água aqui dentro, mas depois sair lá fora e beber água do mundo. Vai se converter, rapaz. E pode fazer passinho, girar, pular. Eu sei, se tu é crente, é pelo fruto, é pela conduta. Olha para mim aqui. Evangelho não muda a diversidade. Evangelho transforma caráter. Eu vejo que tu é profeta, mas vamos fazer o seguinte: eu cresci adorando lá onde Jeroboão colocou 2 bezerrinhos em Dan e Betel, em Samaria. Os seus pais dizem que o culto é no templo de Salomão. Afinal de contas, aonde é o culto e quem é o Deus do culto? Não é nem em Samaria, não é também no templo em Jerusalém, também não é mais no Jordão. Aonde é? Vai enchendo o pulmão de ar que eu vou contar. A hora é. Eu já tinha pulado da cadeira. A hora é. E a hora chegou em que o meu templo, o meu endereço não é no Jordão, não é em Jerusalém. É se você é um verdadeiro adorador. Eu estou procurando essa noite. Eu estou, cadê você? Eu estou procurando essa noite
Quem vai ser o lugar do meu culto? Cadê você que veio para adorar? A hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Se é de verdade, não tem máscaras. Se é de verdade, não tem atores essa noite. Se é de verdade, não tem faz de conta. Se é de verdade e Ele te encontrou essa noite, você é o endereço que Deus escolheu. E aonde é o culto? Dentro de você. Dentro de você. Dentro de você essa noite. Sente. Já estou terminando. Pregador, se eu sou o ambiente do culto e o Senhor é o Deus do culto, em Jerusalém tinha glória. Cadê a glória? A glória que esteve atrás do véu de Moisés, e que depois eu descobri que não tinha glória nenhuma, era só véu. Ele não queria mostrar que a glória era transitória, e Paulo dedurou ele aos Coríntios. Aquela glória que encheu o tabernáculo de Moisés, aquela glória que quando os filhos de Asaf, Zacur, Matanias, Azarel e José tocaram na inauguração do templo de Salomão, ela encheu a casa e os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Essa mesma glória que Isaías disse que Deus não dividiria mais com ninguém. Jesus está orando em João 17 e disse: Pai, devolva aquela glória que eu tinha contigo. Vai fazer o que com ela? Eu vou dar para aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O Deus do culto fala com você essa noite. Você é o ambiente que Deus escolheu essa noite. Eu não sei se você vai pegar, mas eu encerro aqui. Um dia Jesus disse: este templo vai ser destruído, mas em 3 dias eu levantarei. Segura. Só João pegou. João disse, pastor Moisés, ele falava isso do seu corpo. Vocês estão prontos para ouvir? Eu vou dizer. O que Jesus estava dizendo nas entrelinhas é: quando eu estava na eternidade, eu era o templo de Salomão, glória, glamour, esplendor. Mas quando eu me fiz carne, eu me tornei no templo de Zorobabel, sem formosura, sem aparência, desprezado pelos homens. Mas este templo da cruz vai ser destruído, mas ao 3º dia eu levanto um novo templo. Alguém já levantou da cadeira e entendeu? Eu levanto um novo templo. Que templo? Vós sois o templo. E cadê a glória? Paulo diz: nós andamos de glória em glória, de glória em glória, de glória enche essa casa de glória. Coloque-se de pé, nós queremos orar por você. Jonatas, adorador da praça, então é dos nossos, já pode começar a cantar, meu irmão. Se você veio aqui essa noite para ser o endereço que Deus escolheu, para o culto ser dentro de você, sai do teu lugar e vem. O Espírito Santo está te chamando essa noite. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos.
Arrependei-vos. Veio a palavra de Deus nos Gideões essa noite. Arrependei-vos. Todo esse povo que está vindo aqui, não é porque o pregador é bom, não é pela oratória do pregador, é porque a mensagem é essa e não mudou. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Saia do teu lugar e venha. Ele está te chamando essa noite. Olha que você vai começar. Saia do teu lugar e vem. Isso, sai do teu lugar e vem. Você que está nas redes sociais agora neste momento, se estiver voltando para Jesus, escreva: estou voltando para Jesus. O Pai te chama essa noite. Ele está procurando os tais. Ele não está procurando atores aqui essa noite. A graça não procura atores. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Se você é um deles essa noite, já pode começar a adorar a Ele. Já pode começar a adorar a Ele. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, essas vidas que estão aqui à frente, em nome de Jesus, que continuem sendo impactadas pelo poder da Tua palavra, que continuem recebendo o bálsamo do Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vidas que estão em pedaços essa noite, a Tua graça os ajunta, a Tua graça os coloca de pé essa noite. Há uma multidão de homens e mulheres que decidiram essa noite não viver mais no formalismo, mas ser o endereço de Deus essa noite. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora, em nome de Jesus. Por tua morte lá na cruz, receba poder agora. Jesus, te adorarei. Seja renovado onde você estiver. Há uma nuvem de glória em nosso meio essa noite. Receba poder dos céus essa noite. Os céus estão abertos essa noite. Os céus estão abertos essa noite. Sobre a minha voz te louva, em nome de Jesus. Sentir a tua presença, receba o toque do Espírito Santo. Receba a presença do Espírito. Te adorarei por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor. Receba o renovo dos céus. Receba poder essa noite. Deus está levantando pregadores em nosso meio. Deus está levantando pregadores com identidade e que não se vendem, que não se vendem, que não se vendem. 7.000 estão aqui essa noite. Adorem, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador. Foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei. Pode adorar, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Deus está na casa essa noite. Sou adorador. Deus está na casa assim essa Deus noite. me fez, então adorarei. Cadê as línguas estranhas que o diabo odeia? Ninguém vai me calar, te adorarei. Ninguém vai calar este povo. Te adorarei. E ainda que tirarem as a minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem seja batizado a minha agora. vida, quem vai chegar? Seja batizado agora. Quem vai chegar? Seja batizado agora. Seja batizado agora. Em nome de Jesus.
vai chegar, que vai chegar, Só quem vai chegar, que vai só chegar, quem vem que vai chegar, 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 que vai chegar. Quem vai? Quem vai? Quem é? Segura. Segura. Aos jovens que têm o desejo de ser pregadores, usados por Deus, aconselho-te essa noite: não queira ser aprovado por perfil de Instagram, daqueles que dizem que sabe tudo sobre mensagem, tudo sobre esboço, tudo sobre pregação, mas não prega em lugar nenhum, não conquistou nada no ministério. Quer ser um pregador verdadeiro do Evangelho? Não pregue para impressionar homens, e não para ser aprovado por páginas de Facebook ou de Instagram. Pregue com poder. Pregue com poder. Que o teu ministério passe pelo Calvário, e que a chama de Pentecostes reacenda dentro do teu coração. Deus vai fazer de ti uma tocha viva nas mãos dele. E qual a mensagem, pregador? Não precisa de adorno e nem de enfeite. A mensagem é esta: arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.